Pessoal, boa noite a todos vocês, espero que todos estejam bem, para que nós possamos aí dar início à nossa aula, ok? Então vamos lá. Então, inicialmente eu gostaria aí de orientar vocês daquilo que nós iremos abordar no decorrer da nossa aula. Então inicialmente aí nós iremos comentar sobre os conceitos do sensoriamento remoto, a definição de um sensor, o sensoriamento remoto do ambiente, posteriormente os princípios físicos do sensoriamento remoto, o histórico do sensoriamento remoto, o imaginamento e aí as nossas bibliografias onde nós apoiamos as nossas pesquisas, ok? Então esse sumário mesmo é de forma a orientar vocês, de forma a ficar bem definido e bem didático aí a nossa aula para o posterior entendimento de vocês. Então, dando prosseguimento, bom, então, ajustando a nossa janela, o sensoriamento remoto ele nada mais é do que uma ciência ou uma arte de obter informações aí sobre um objeto, um alvo, sem ter o contato com o mesmo. Então, isso daí já é bem importante estar definido na nossa cabeça. Então, nós captamos informação de um objeto sem ter o contato com o mesmo. Então, de forma aí não destrutível e assim por diante. Então, nós utilizamos aí muitas das vezes sensores de observação muito acima do solo. E esses sensores, por exemplo, eles podem ser câmeras que enxergam aí não somente a luz visível, mas também a radiação em outros comprimentos de onda. Por exemplo, no infravermelho e no micro-ondas. Ok? Então, essa observação da Terra, comumente, ela é feita por satélites. Então, nós temos aí diversos satélites em órbitas que estão a todo momento fazendo uma varredura de informações de pontos situados na Terra. Bom, o sensor ele é um dispositivo capaz de detectar ou captar ações ou estímulos externos e responder em consequência. Então nós temos aí diversos aparelhos que transformam grandezas físicas ou químicas em grandezas elétricas. Então nós temos aí sensores ativos, também conhecidos como não imagiadores. Então esses sensores, por exemplo, são os radares. Eles possuem sua luz própria, eles possuem sua fonte de radiação eletromagnética própria. Então nós temos algumas principais aplicações aí dos sensores ativos, por exemplo, impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente e monitoramento de fenômenos naturais. Então esses também são conhecidos por vocês aí. Eles não necessitam de flash, até porque eles trabalham aí numa faixa de comprimento de onda não visível ao olho humano. Bom, então temos também os sensores passivos, também chamados aí de imagiadores. Eles não possuem fonte própria de radiação. Então, nessa ocasião, eles dependem da radiação solar como energia utilizada na captação da cena. Então, usualmente, eles medem radiação solar refletida ou então radiação emitida pelos alvos, captando aí a faixa do espectro que compreende aí desde o ultravioleta até o infravermelho distante ou termal. Então, ou seja, são comprimentos de ondas aí que não são visíveis no olho humano. Exemplo disso, nós temos sistemas fotográficos, os scanners eletroópticos. Bom, sistemas imagiadores eles podem ser divididos em sistema de quadro, também conhecido como Frame Systems, por exemplo, o RBV, o Landsat 1, 2, 3, e o sistema de varredura, também chamado de Scan System, exemplo aí, o TM, o MSS e o SPOT. E aí nós temos também um sistema fotográfico, um sistema fácil de operação. Então nós temos limitações aí na capacidade de captar a resposta espectral. Então, temos limitações também relacionadas às horas de sobrevoo e devido a fenômenos atmosféricos aí, não permitindo frequentemente observar os solos a grandes altitudes. Nós não temos também aí sensores perfeitos. Nós temos sensores que se adequam a cada situação. Então, no prosseguimento, a necessidade aí do sensoriamento remoto do ambiente também é de conhecer o meio ambiente que nos cerca e também obter desenvolvimento de novos sistemas aerotransportados e de satélites, sempre aí com novas características e desenvolvendo novas potencialidades. Então, pessoal, nós aplicamos aí amplamente no curso de vocês o sensoriamento remoto na agricultura, por exemplo, no meio ambiente, no estudo geológico, nos solos, na geografia urbana, na parte relacionada aos recursos hídricos, a fim de obter informações aí sem ter o contato direto com o objeto. Então isso é muito importante estar frisado na cabeça de vocês.
Então, o sensoriamento remoto, nós vamos captar informação de um alvo, de um objeto, sem ter contato com o mesmo, ok? Nessa ocasião, nós podemos trabalhar com monitoramento vegetal, com o crescimento urbano e também o controle aí da poluição do ar. Então, seguindo. Bom, então, quando nós analisamos aí os princípios físicos do sensoriamento remoto, quais são os caminhos que a radiação eletromagnética, ou seja, a luz, ela pode percorrer? Então, nós temos aqui a maior fonte de energia do mundo, nós temos o Sol. Esse Sol, ele emite uma energia e essa energia atinge a superfície da Terra. Okay? Então, essa radiação incidente, ela é desmembrada em radiação absorvida, representada pelo alfa. Posteriormente, nós temos a radiação transmitida e, posteriormente, nós temos a radiação refletida. Ou seja, no balanço final, a entrada tem que ser igual à saída. Então, somando isso tudo, a absorção mais a transmissão mais a reflexão é igual à radiação incidente. Então, somando aí um balanço no valor 1, no valor de 100%. Ok? Bom, então, ajustando a nossa tela, os princípios físicos do sensoriamento remoto é dividido, por exemplo, na radiação eletromagnética. Então, todo corpo acima de 0 Kelvin, ele emite energia eletromagnética, que é caracterizado, por exemplo, aí, por um comprimento de onda, também conhecido como lambda, ou uma frequência que nós chamamos de F ou 1. Então, pessoal, o comprimento de onda nada mais é do que uma distância aí percorrida por uma onda, a velocidade da luz num período t. Então, o comprimento de onda nada mais é do que a velocidade da luz vezes um período. Então, a frequência também é caracterizada pela quantidade de ciclos da onda por segundo passando por um ponto fixo. Então, na verdade, a velocidade nada mais é do que lambda vezes a frequência, também conhecido por vocês aí como V lambda F. Bom, no vácuo, a velocidade de propagação das ondas é 300 mil km por segundo. Logo, o comprimento de onda nada mais é do que a velocidade da luz dividido pela frequência. Então, C sobre U. Bom, nós temos algumas características também. Por exemplo, o corpo negro ele é um corpo teórico. Na verdade, um corpo negro, nós não conseguimos ter um corpo negro perfeito. Então, segundo a nossa literatura, esse corpo teórico ele absorve toda a energia que recebe e emite a própria radiação. Então, nós não conseguimos absorver 100% da energia e transmitir também 100% dessa energia. Então, como eu disse para vocês, nós não temos aí um corpo negro perfeito, ok? Bom, nós conseguimos também calcular a quantidade de energia desse corpo. Então, por exemplo, a energia M, a quantidade de energia, é a constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura em Kelvin elevado à quarta. Ok? Então nós temos um desenho ilustrativo aqui também, absorção total da radiação recebida, emissão e radiação em função de temperatura. Então o corpo negro tem essa função de absorver essa energia e realizar a transmissão dessa energia. Como eu disse para vocês, então absorver 100% e emitir 100%, isso na realidade não existe. Então, como eu comentei, na realidade corpos negros não existem e todos os corpos refletem ou transmitem uma parte da radiação eletromagnética. Então, nesse caso, são eles aí os corpos cinzas. Bom, corpo negro e temperatura. Então, como a energia emitida por um corpo negro é somente função da sua temperatura, então é possível deduzir que a quantidade teórica de energia emitida em função da temperatura interna do corpo. Então, trocando em miúdos isso daí, a quantidade de energia emitida é função da temperatura interna do corpo. E uma lei muito interessante, então é a lei de Planck, então ela me define também uma possibilidade de calcular a radiação emitida aí, por um corpo e é distribuída ao longo do espectro eletromagnético. Por exemplo, a energia é caracterizada pela constante de Planck vezes a frequência. Então, anteriormente, nós passamos por algumas equações e lá nós também conseguimos encontrar a frequência. Logo, a energia é a constante de Planck vezes a frequência. Tudo bem? Então, dando prosseguimento. Temos também o espectro eletromagnético. Vocês também já tiveram a possibilidade de avaliar esses comprimentos de onda, essas frequências em outras disciplinas. Então, nós temos uma infinidade de comprimentos de onda. Então, nós temos aqui, por exemplo, a faixa do visível, ó, de 0,4 micrômetro até 0,7 micrômetro. Então, nós conseguimos ver do violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho.
E aí depois nós temos outras faixas de comprimento de onda. Infravermelho, raio-x, raio gama, micro-ondas, bandas de rádio, áudio e assim por diante. Então nós temos as regiões visíveis e as regiões não visíveis. Então automaticamente nós temos seus respectivos comprimentos de onda. Bom, temos também o comportamento espectral dos objetos, que é função da sua capacidade de absorver, refletir e transmitir radiação eletromagnética de acordo com as várias partes dos espectros. Nós temos aqui, pessoal, um gráfico na parte. Então, geralmente uma energia, parte é absorvida, parte é transmitida e parte é refletida. Como eu disse para vocês, nós não conseguimos corpos 100% perfeitos. Dando prosseguimento, nós temos também as janelas atmosféricas dentro dos princípios físicos. Essas janelas, elas possuem propriedades de reflexão, absorção e também transmissão da radiação eletromagnética. Somente a parte transmitida atinge a superfície. Bom, a atmosfera, pessoal, vocês sabem que ela age como um filtro solar, aparentemente insuficiente, sem o qual toda a vida na Terra seria impossível, né? Então, a maior parte do espectro eletromagnético ela é inutilizável para o sensoriamento remoto. Por quê, pessoal? Porque a atmosfera ela bloqueia, ela reflete ou absorve ou difunde. Nós temos alguns exemplos aqui. Posteriormente, no próximo slide, nós temos um desenho também bacana. Olha aqui a energia bloqueada. Ó. Então, essas são as famosas janelas atmosféricas. Ó. Então, são as famosas janelinhas mesmo onde irão passar aí aquelas porções que deixam a maior parte da energia eletromagnética chegar à superfície. Nós temos a energia solar a 6.000 Kelvin e a energia que chega na Terra com 300.000 Kelvin, graças aí a essas janelas atmosféricas. Okay? Bom, então o surgimento da fotografia aérea, então ela foi utilizada pela primeira vez aí pelo fotógrafo francês, o Gaspard Félix Tourneton, conhecido como Nadar, em 1858 em Paris, na França. Então nós trabalhamos aí com atividade de registro de imagens do solo, ou de uma posição elevada, ou diretamente acima do objeto. Então nós temos aí hoje aeronaves a bordo, helicópteros, os famosos vantes, balões, os dirigíveis, foguetes, pombos, pipas, paraquedas, satélites, estações espaciais e assim por diante. Bom, pessoal, o histórico do sensoriamento remoto, a aerofotogrametria é usada em cartografia, especialmente em estudos fotogramétricos aí, que são muitas vezes utilizados através de mapas topográficos, realizando planejamento do uso de terra, arqueologia, produção de filmes, estudos ambientais, vigilâncias e demais fatores, por exemplo, dos projetos artísticos. Então aí o ortomapa, o ortocarta é um mapa produzido a partir de fotografias aéreas aí, que são transformadas para nós em distâncias. Bom, nós temos também câmeras aéreas transportadas, nós temos vários exemplos aqui que eu citei para vocês, equipamentos aí provistos de sensores a bordo de aviões ou de satélites aí, a fim de identificar informações na superfície terrestre. Os satélites surgiram no século XVIII, com as teorias do Isaac Newton. Em 1957 foi lançado o primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1. Então, que em tempos lá da Guerra Fria marcou o início da corrida espacial. Então, pessoal, desde então foram lançados diversos satélites aí. Então, por exemplo, satélites de comunicação, astronômicos, militares, meteorológicos, dentre outros, de forma a dar informações da superfície da Terra em posições superiores. Nós temos imaginamento digital também, vale destacar. Então, há dois tipos de imagem digital, o raster e a imagem vetorial. Então, nós temos correspondências aí bit a bit entre os pontos da imagem, e depois nós temos a imagem vetorial. Então, ela não é reproduzida necessariamente por aproximação de pontos. Exemplo, desenhos técnicos de engenharia. Depois o analógico. Então, uma imagem aí é aquela que tem uma sequência sem cortes sendo contínua, né? Então, nós podemos realizar transformações entre imagens analógicas e digitais através, por exemplo, de scanner. Pessoal, basicamente aí essa nossa aula, tá? Então, peço que vocês dão uma lida nela. Qualquer dúvida, estou lá no correio para poder identificar. Então, como eu disse, utilizamos o Florenzano, o Jensen, o Novo, o Kush e o Liu. Então, essas são as nossas referências de aula. Então, me coloco à disposição aí, como eu disse para vocês, para dúvidas, esclarecimentos. Estou sempre, também podem me mandar e-mail no particular aqui, tá? Estou deixando bem aí para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem com a nossa aula, eu me coloco à disposição. Então, agradeço a todos vocês aí, deixo o meu muito obrigado, uma boa noite aí, e que nós possamos ter uma semana bem produtiva, tá? Então, qualquer dúvida, eu me coloco à disposição e estou lá na caixa do correio.
obrigado e um grande abraço a todos vocês.